A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando mais uma live. As nossas lives do sábado, né, são lives temáticas, né, daquilo que nós temos denominado Igreja Missional, que é exatamente essa ideia de refletirmos sobre a prática de uma igreja que está voltada com o seu olhar, assim, muito para fora das quatro paredes do templo, para a realidade, para as dificuldades, para as situações das mais diversas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, não somente voltar o olhar, mas o que, de fato, a igreja pode e deve fazer, né, para fazer a diferença, para ser esse sal da terra e luz do mundo, né? Nós convidamos o pastor Alexander, que vai estar trazendo uma palavra com certeza muito abençoada. Vocês aí já estão vendo o pastor Alex, né? Que é, além de ser um colega do ministério, ele é também o nosso SD, né? Pastor da Igreja Central em Vitória. E convidamos também o pastor Roberto, que ainda não apareceu por aqui. Eu espero que ele apareça ainda, né? Mas já adiantei para o pastor Alexander. Caso aconteça que o pastor Roberto não aparecer, a gente vai dar continuidade a si mesmo, né? Mas o tema de hoje eu até coloquei participação comunitária da igreja, e tem a ver com a ideia de que nós, enquanto igreja, não podemos ficar enclausurados dentro dos nossos cultos, dentro das nossas organizações, dentro das nossas instituições. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma sociedade, que nós fazemos parte de uma estrutura social, né, que é maior do que a nossa igreja local. E essa estrutura social, ela tem o governo federal, governo municipal, governo estadual, ou seja, os governos públicos, e também tem as instituições privadas, e todas estão, de alguma forma, interligadas por meio de leis, né, por meio de todo um arcabouço jurídico que institui conselhos, por exemplo, que institui a participação da comunidade, né, em diferentes aspectos, em diferentes áreas, e nós precisamos entender que a igreja pode e deve fazer parte, por exemplo, de um conselho municipal da saúde, de um conselho municipal da criança e do adolescente, do Conselho de Assistência Social, de Segurança Pública e tantos outros conselhos. A igreja pode e deve fazer parte desse momento, porque são conselhos que supervisionam, são conselhos que acompanham o gasto do dinheiro público, né? E ao mesmo tempo, o crente, o servo de Deus, pode e deve participar de instituições, né, que de alguma forma ajudam a concretização, a prática dessas políticas públicas no dia a dia, como é o caso do pastor Alexander, como presidente do Hospital Evangélico. O Hospital Evangélico não é uma instituição pública, no sentido que não faz parte de nenhum governo, nem estadual, nem municipal, nem federal, mas é fundamental para a saúde na Grande Vitória, e vou dizer até no estado do Espírito Santo. Podemos dizer que sem o Hospital Evangélico, a saúde do estado do Espírito Santo seria muito mais precária, muito mais difícil de estar trabalhando. Por isso, nós estamos aqui hoje para trabalhar esse tema, participação da igreja nessas instituições, nesses conselhos, que é muito importante que nós, enquanto igreja, possamos entender isso. Vamos orar, e aí já passo a palavra para o pastor Alex. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos na Tua presença, Pai. Amém. Queremos Te louvar pela oportunidade de, inclusive, refletirmos sobre esse tema tão importante, Senhor Deus, esse tema tão necessário, Senhor Deus, para a igreja do Senhor. Não queremos ser uma igreja alienada, Pai. Não queremos ser uma igreja omissa, Senhor.
Não queremos ser uma igreja negligente, Senhor Deus, com as questões que estão assolando as situações mais diversas que estão acontecendo na nossa sociedade. E por isso, Pai, nós precisamos saber quais os caminhos que a igreja tem, quais os caminhos que a igreja pode trilhar para que possamos, de fato, fazermos a diferença na nossa sociedade. Além do aspecto espiritual, Senhor, nós sabemos que existe um aspecto, uma dimensão social da nossa fé, uma dimensão social da nossa prática missionária. E nós precisamos ter como fazer para fazermos a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu passo a palavra, então, com muita alegria para o pastor Alexander. Tenho certeza que Deus vai usá-lo de uma forma especial. Seja bem-vindo, meu irmão. A palavra está com você. Amém. Obrigado, meu colega, pastor Erlon. Recebi uma mensagem aqui do pastor Roberto, que ele está tentando entrar aí na conversa aqui também, né? Gostaria de cumprimentar a todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus, que nós possamos, nessa noite, refletir sobre este aspecto tão importante na caminhada da Igreja do Senhor. E eu gostaria, para nós iniciarmos este assunto, irmos à Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Estaremos refletindo a partir do versículo de número 7. Gálatas, capítulo de número 6, a partir do verso 7. Vamos estar trabalhando esse tema e entendendo a sua relevância para a obra do Senhor em nossos dias. E tudo começa em Cristo. Aliás, tudo começa e termina em Cristo. E foi o Senhor que nos motivou, foi o Senhor que nos salvou e que nos abre os olhos para entendermos qual é a sua boa, santa e agradável vontade. E que através de uma prática, através de um testemunho de santidade, como metodistas, como cristãos e cristãs metodistas, discípulos e discípulas do Senhor, nós podemos sim mudar o mundo, né? Guarde essa palavra no teu coração hoje. Deus pode te usar para mudar o mundo. Que Deus te abençoe, amém? Seja bem-vindo, pastor Roberto. Deus abençoe. Glória a Deus. A paz. Vamos então ler o texto bíblico da palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 7, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Que a santa palavra do Senhor nos alimente, nos edifique nesta noite. Amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo era um dogmatizador das leis bíblicas, das leis de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Grande parte dos dogmas que nós temos hoje foram sintetizados pelo apóstolo Paulo, sobretudo nas suas cartas, nos seus ensinamentos. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele apresenta a necessidade de cada cristão, de cada cristã, se envolver no cuidado do que está acontecendo ao seu redor. Um cristão, uma cristã, tem que estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Não podemos ter viseiras, não podemos ter nada que atrapalhe o nosso olhar do mundo ao nosso redor. E isso é bíblico. E a palavra do Senhor diz que aqui nós aprendemos a ter essa responsabilidade no cumprimento da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É a lei do amor.
E a lei do amor, o Senhor nos orienta a amarmos aquele que não nos ama, a andar com aquele que não quer andar com a gente. É a contramão daquilo que o mundo diz ser certo. Por isso, esse entendimento dessa nossa responsabilidade cristã, ela nos leva a fazer o bem a todos, como o versículo 10 diz. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E quando eu entendo aqui todos, isso está significando que a igreja, desde os seus primórdios, ela sempre atuou em favor das pessoas. Ela foi a primeira instituição no nosso planeta a exemplificar e a tratar o que é o perdão, a fé e o amor. Ninguém mais fazia isso. A igreja do Senhor, ela fez algo diferente, faz até hoje. Nem o judaísmo, nem as religiões pagãs tinham esse cuidado com o próximo, como o Senhor nos manda ter. A fé judaica até mandava que as pessoas cuidassem do estrangeiro, da viúva, dos órfãos, mas constantemente os profetas estavam acusando aquelas pessoas que abandonavam a justiça, abandonavam a prática das boas obras, do cuidado com aqueles que necessitam. Por isso que Jesus veio nos ensinar, nos salvar, trazer a salvação. E aqui a gente entende, irmãos e irmãs, que o cuidado, o apoio que a igreja dá às pessoas, ele é um apoio espiritual para aquelas pessoas que estão enfraquecidas na fé, para aquelas pessoas que estão iniciando, são neófitos na fé. O apoio, o trabalho da igreja também é no discipulado, né? No investimento financeiro na vida das pessoas. A igreja, ela é convocada a fomentar meios materiais a atender os necessitados. A igreja, irmãos e irmãs, preste atenção no que eu vou dizer agora. A igreja é desafiada a cuidar das pessoas ao seu redor. A igreja, ela não foi desafiada, ela é desafiada. Porque nesse exato momento tem alguém do seu lado precisando de um apoio. Quer seja nas 3 áreas que o apóstolo Paulo aqui mostrou: espiritual, financeiro no discipulado ali, como ele diz aqui no versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instrui, né? Investimento na pessoa, né? E hoje nós temos muitos disso, as nossas instituições, apesar de todas as lutas que nós temos, mais de 30% do resultado financeiro são convertidos em bolsa para estudantes, jovens que nunca teriam condições de estudar. E a educação metodista, ela tem esse princípio de valorizar, de dar a oportunidade para centenas de milhares. Nós temos escola com mais de 100 anos, né? E isso é uma das bases da nossa instituição. E quando nós falamos que nós somos desafiados hoje a cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, a gente consegue olhar para a Bíblia e perceber que não foi só Paulo que viveu isso. Aliás, Paulo foi agraciado, Paulo foi acolhido. Muita gente não sabe, mas ele passou 14 anos aos pés de Gamaliel, ou melhor, de Barnabé, aprendendo a palavra, né? Ali buscando o conhecimento. Só depois desses 14 anos é que ele foi fazer a sua obra missionária. E nesses 14 anos, ele conquistou o seu espaço como apóstolo, porque no início, na sua conversão, as pessoas não acreditavam nele. E ele foi acolhido por um cristão chamado Barnabé. Ele recebeu investimento de Barnabé. Ele recebeu a força espiritual que ele precisava para continuar cumprindo o seu chamado. Então, a Bíblia, ela está repleta de exemplos do quanto que nós, como cristãos e cristãs, homens e mulheres de Deus, precisamos atentar para esta realidade.
Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, versículo 47, nós vamos verificar que a igreja do Senhor, ela crescia e contava com a simpatia do povo. Olha que interessante. Contava com a simpatia do povo. Sabe por quê? Porque a igreja era relevante. Ela fazia aquilo que era importante, ajudar as pessoas. Ela ajudava os necessitados. Eu me lembro de um livro que eu li na minha época de faculdade, isso já tem alguns anos, né? Foi na década de 90, quando esse livro tratava das questões da vida cotidiana do mundo do Império Romano. Isso nos dá base para nós entendermos como viviam os cristãos, os primeiros cristãos, os cristãos da diáspora, aqueles que foram perseguidos, que tiveram que sair dos seus países, né? E isso acabou fomentando o crescimento da igreja. Mas em Roma, havia uma praça chamada Praça dos Desesperados. E achei muito interessante que nessa praça, por que Praça dos Desesperados? Quando um casal tinha uma filha, e na cultura romana daquela época, as meninas não tinham valor. E muitas eram desprezadas porque o marido queria um filho. E essas crianças eram abandonadas nessa praça. Pessoas idosas, pessoas doentes, que a família não tinha como custear o tratamento, ou que não queriam fazê-lo, deixavam essas pessoas lá. E as autoridades da época começaram a perceber que não estavam indo mais recolher corpos nessa praça, porque ela estava se esvaziando, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas era a igreja do Senhor. Que tomava as dores, o sofrimento dessas pessoas. E eles então eram recolhidos, levados para as suas comunidades de fé, para os seus lares, eram adotadas, eram cuidadas, né? Então isso mexe com a gente, porque hoje, se nós formos analisarmos, existem muitas praças dos desesperados ao nosso redor, bem perto de nós. Então, essa era a simpatia que o povo tinha pela igreja do Senhor. E será que nós hoje perdemos essa simpatia do povo? Eu quero dizer para você, meu irmão, não se confunda. Porque a igreja verdadeira do Senhor, ela é uma igreja santa e vivificada. Ela não se abate diante das tormentas, das dificuldades. Ela se mantém firme e ela é fiel aos seus princípios. Portanto, a igreja fiel aos seus princípios, a igreja que serve e adora o Senhor, uma igreja que tem uma visão espiritual, uma visão social do que está acontecendo ao seu redor, ela é reconhecida sim. Não como muitas que nós vemos por aí, em que as pessoas só pensam em dinheiro, só pensam em status, em poder, mas o fato é que nós somos essa igreja relevante do Senhor. E esta igreja, ela se levanta todos os dias para fazer algo que vai engrandecer o nome do Senhor. Porque esta é a proposta. Por que fazer trabalho social? Por que fazer ações que vão melhorar a vida das pessoas? Não existe para nós outra motivação, senão fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Porque se fazemos, fazemos para a glória do Senhor. Pastor Antônio Geraldo, nosso querido pastor amigo, ele sempre gostava de dizer que não adianta nada você encher a barriga do pobre e não falar do amor de Jesus para ele, e ele vai para o inferno de barriga cheia, né? E esta é uma realidade. E nós somos tentados a fazermos isso diariamente, irmãos e irmãs. Nós temos que entender que a nossa motivação não pode ser abandonada, deixada de lado ou para trás, elas têm que estar na nossa frente. Qual é a minha motivação como igreja do Senhor, como pastor, como um servo de Deus, a motivar a minha igreja local, o distrito, de fazer a obra do Senhor, fazer com que o nome de Deus, para fazer a obra social, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Nós também temos algo que para mim marcou a minha vida, desde a primeira vez que eu, na minha adolescência, descobri o que era o metodismo. Quando em 1982, eu fui acolhido à comunhão da igreja por assunção de votos. Fui batizado na infância
pelo reverendo Joaquim, da Igreja Central, Metodista Central em Cachoeira Itapemirim, e em 1982 fui acolhido pela Igreja Metodista com o trabalho da reverenda Edna, uma bênção, reverenda Edna, na minha vida. Até hoje tenho essas lembranças dela. E ela então trouxe muitos livros, materiais, falando sobre o metodismo. Porque até então era um adolescente, filho de uma família cristã, que frequentava a igreja metodista, mas eu não sabia nem o que significava o nome metodista, né? E ela então, com muita paciência, com muito amor, foi nos ensinando, foi nos instruindo, para que nós então pudéssemos tomar tento de quem nós somos, de qual é a herança que nós recebemos. E a nossa história é muito rica, amados irmãos e irmãs. Nós, olhando para o exemplo de John Wesley, um dos fundadores do movimento metodista do século XVIII na Inglaterra, em 1739, ou seja, pouco tempo depois da sua experiência do coração aquecido, Wesley teve um discernimento. Eu vou resumir essa história porque ela é muito ampla e se o pastor Erlon não me cortar, eu vou ficar falando aqui até de madrugada, porque eu amo falar dessa história, porque o metodismo é relevante ainda hoje no mundo inteiro. Nós somos mais de 100 milhões de metodistas espalhados pelo mundo. É a igreja que mais cresce no mundo, anualmente. E nós temos que valorizar a nossa história. Nós temos que conhecer, ler, buscar, entender o que Deus quer de nós, o que Deus fez através desses personagens do passado e que pode fazer através de nós. Sabe por quê? Porque daqui a 50, 100 anos, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós é que estaremos sendo relatados na história. Os metodistas de 2020, né? Os metodistas foram relevantes no tocante à pandemia, no tocante aos problemas sociais dos seus tempos. Então, nós precisamos conhecer a nossa história, para que ela possa ser valorizada e reconhecida e reproduzida naquilo que é a vontade do Senhor. O Wesley, ele teve um discernimento junto com seus colegas, né, que também eram do movimento metodista, e eram chamados do povo chamado metodista, assim se intitulavam, porque, na verdade, eles não eram uma igreja, ele era um movimento dentro da igreja anglicana, ok? É importante nós lembrarmos disso, né? E aí alguém já me perguntou, pastor, o senhor é protestante? Eu falei assim, olha, a igreja metodista, ela tem alguns aspectos do protestantismo, mas a nossa raiz, ela é evangelical, porque antes mesmo da igreja católica apostólica romana chegar nas ilhas, na Bretanha, nas ilhas que hoje são o Reino Unido, né, já haviam cristãos lá, já havia a estrutura da igreja lá. E é essa tradição, essa cultura anterior à cultura romana, é que deu base para que os teólogos pudessem assessorar o rei Henrique VIII, que divide a igreja, né, ou seja, ele rompe com Roma e cria, assim, a igreja anglicana, que é a igreja do Estado até hoje, lá na Inglaterra. E a base de tudo isso não foi os teólogos romanos, foram os teólogos evangelicais, aqueles que ninguém sabe, mas foram quem foram, né, os primeiros a chegarem na Bretanha. Essa é a nossa tradição. Nós temos um pastor metodista brasileiro, Eliseu Gomes, um amigo meu. Ele tem um tratado muito interessante que ele fala da via paralela, né? Enquanto o mundo caminhava sobre a lei e a direção e as influências de Roma, o metodismo ele vem pela uma via paralela, né? E é essa via que nos deu base espirituais e também nos deu base para firmarmos a nossa fé e o nosso trabalho na obra do Senhor. E eles então tiveram uma ideia. As pessoas começaram a se converter na Inglaterra. As pessoas começavam a pregar, as pessoas começavam a entender que havia algo especial. Houve um grande mover do Espírito Santo de Deus na Inglaterra do século XVIII. Nós temos exemplos de pregadores metodistas que subiam no caixote no meio de uma feira e começavam a pregar, e as pessoas ouviam ele e caíam de joelho aceitando a Jesus.
né? Tem até um exemplo muito interessante de um pregador metodista, que ele contratava um flautista, e ele sempre chegava, né, no lugar perto de uma árvore, e ele pedia ao flautista que subisse na árvore e fizesse um fundo musical. E ele combinava, na hora que eu falar de Jesus, você toca bem forte, como se fosse uma trombeta tocando, né? E aquilo, as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo. Olha a inteligência das pessoas para pregar o evangelho. O que mais me motiva é saber o seguinte: eles não tinham medo, eles não tinham receio, eles estavam ali totalmente dispostos a se entregarem para fazer a obra do Senhor. E uma grande multidão se converteu. E o que fazer com esse povo agora, né? Então Wesley e seus amigos, né, do metodismo primitivo tiveram a ideia de construir, de criar sociedades, né? Sociedades. Ele percebeu que organizando as sociedades, imagine você, por exemplo, hoje as nossas sociedades, né? A Igreja Metodista, ela tem 4 sociedades: sociedade juvenil, sociedade de jovens, sociedade de homens e sociedade de mulheres. Você sabia que as sociedades, elas são instrumentos missionários na vida da igreja? Tanto é que a pessoa, para ser membro de uma sociedade, ela não depende de ser membro da igreja. Aqui mesmo na Central, nós temos um trabalho aqui muito grande da Sociedade de Mulheres, que é o chamado Curso das Abelhinhas. Talvez muitos que estão me ouvindo aqui já tenham até participado desse trabalho aqui. Evidentemente que agora, com a questão da pandemia, os trabalhos estão interrompidos. Mas nós temos, até a última contagem, no início do ano, 139 alunas. Muitas dessas alunas fazem parte da sociedade de mulheres aqui da igreja e não são membros da igreja. A maioria das professoras fazem parte da sociedade de mulheres da Igreja Central, mas não são membros da Igreja Central. Então, isso demonstra que a forma como a igreja quer acolher as pessoas. E essa visão vem lá de Wesley. Wesley, então, cria a sociedade. E essas sociedades, elas acolhiam as pessoas recém-convertidas, as pessoas necessitadas. E, através desses lugares, era ministrada a palavra do Senhor e também eram desenvolvidas obras assistenciais individualmente para cada pessoa, para cada família que chegava a ser o movimento metodista. Foram muitas as sociedades criadas, bastante sociedades. Muitas não deram certo, mas outras deram muito certo. Destaco aqui 3 delas, que é a de Londres, a de Bristol e a de Kingwood, né? Kingwood, né? Madeira dos Reis, né? O nome do lugar. E essas sociedades, vou focar na de Londres, por exemplo, tinha um projeto transformador, amados irmãos e irmãs. Eu começo a contar essa história, eu fico imaginando aquela realidade, né? Wesley, ele descobriu uma fábrica de canhões desativadas, e era uma fundição. E o projeto chama exatamente isso, The Thunder, que é a fundição. E nesse espaço, onde era um lugar de morte, porque canhão não é para soltar fogos no dia, né, no dia festivo, canhão é para matar, né? Eram canhões militares, né? Essa era uma empresa que prestava serviço para o exército inglês, né? para os navios ingleses, né? Também. E esse lugar estava desativado. Os metodistas, então, compraram esse lugar, reformaram tudo e criaram ali um grande centro de acolhimento, irmãos e irmãs. Este lugar era um centro de reuniões, né? Reuniões espirituais, de cultos. Também era um lugar de acolhimento em prol da população. Você tem que lembrar que, nesse tempo, não havia métodos, como existem hoje na maioria dos governos, de cuidado médico, de saúde, de educação público. Não existia, né? Só quem tinha dinheiro, recurso, que tinha como pagar o médico. Na verdade, nem hospitais não tinham. O médico, ele atendia em casa, né? E, assim, esses metodistas, nesse espaço, na fundição, eles faziam daquele lugar um lugar de acolhimento das pessoas. O Wesley tinha uma frase que nos motiva muito.
Ele dizia o seguinte: o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja religião social. Não conhece santidade que não seja santidade social. De modo geral, os projetos que prosperavam nessas sociedades eram reproduzidas em outras, novas ou antigas, e acolhendo novas pessoas, discipulando as pessoas no caminho da fé, trabalhando para promover a mudança na vida das pessoas. Nós estamos lembrando que era uma época, no século XVIII, em que o país estava mergulhado no alcoolismo e na depravação social. E Wesley, juntamente com seus amigos, colegas, ele salvou aquela nação. Salvou aquela nação. Na Fundição, por exemplo, havia ali um centro de capacitação profissional. Olha que interessante. As pessoas aprendiam a profissão de pedreiro, de carpinteiro. Eles faziam arrecadação de recursos para comprar lã e algodão nas pequenas propriedades ao redor de Londres, para levar para a fundição, para que pudesse gerar emprego para as pessoas irem ali fiar para fazer os rolos de lã e de algodão, para vender esse produto e repartir o dinheiro com os outros. Ali havia uma espécie também de banco social. Olha que interessante. Pelas minhas pesquisas, essa foi a primeira experiência no mundo inteiro de um banco social. Nesse banco social, você que era um pequeno artesão, que você era um pequeno comerciante, você chegava, pegava um empréstimo, era acompanhado, né, naquilo que as pessoas podiam fazer para te ajudar, e depois que você estivesse reproduzindo novamente, depois que você tivesse reestruturado, você pagava o empréstimo para que outras pessoas também pudessem pegar esses valores. Sim, pastor? Pastor Alexandre, eu gostaria muito de ouvir muito mais as suas histórias, mas eu realmente vou ter que fazer aquilo que você falou que eu teria que fazer, que é te interromper um pouquinho, porque senão nós temos um horário aqui que aí a gente precisa ouvir o pastor Roberto também. Mas aí tenta finalizar aí a sua fala, por favor. Sim. Então, essas experiências do passado do metodismo primitivo, eles se refletem em nós hoje. Hoje nós ainda temos muito que fazer. Ações sociais diversas, como o pastor disse, participação dos conselhos, né, comunitários da cidade. É importantíssimo nós estarmos presentes. A igreja pode ser uma fomentadora do diálogo entre sobre as diversas situações e necessidades do seu bairro, da cidade. A igreja, ela tem que promover parcerias com escolas, com outras instituições, promover cursos, estar com as portas abertas para acolher a comunidade, né? Ser um agente informativo. Olha que interessante isso daqui. Muitas pessoas carentes têm direitos que nem sabem que têm, e que a igreja ela precisa estar atenta à necessidade, sobretudo, como a palavra do Senhor nos diz, da sua membresia, para orientar aquela família que tem alguns filhos que podem receber um Bolsa Família, aquele casal que está amaziado, que deseja casar, mas não tem dinheiro, né? Eu sou juiz de paz, eu vou lá no cartório e faço lá, entrego toda a documentação e a pessoa não paga nada. Então, tudo isso são benefícios previstos na lei do nosso país, na nossa Constituição, que nós podemos levar isso às pessoas que precisam, né? A igreja, ela precisa ser exemplo para o mundo, né? Nós temos que estar atentos. Eu quero contar aqui uma situação que vivi em uma das igrejas que eu pastoreei. Foi muito interessante. Eu cheguei na igreja, eu vou ser bem rápido, tá, pastor? Eu agradeço mais esse tempinho aí. Mas eu achei isso muito relevante, achei isso muito interessante, isso mudou minha vida. Eu cheguei nessa igreja e, com 2 semanas que eu estava na igreja, eu marquei um encontro com a minha esposa, ela saiu para fazer compra, e eu falei assim, então você vai lá na igreja me buscar, que eu vou estar no gabinete trabalhando, você passa e a gente vai embora para casa. E quando estava dando mais ou menos a hora que ela ia chegar, eu saí, fiquei em frente à igreja, do outro lado da calçada, olhando para a igreja, né, pensando na vida, né? E nisso veio subindo uma senhora, né,
com as sacolas na mão, e parou diante de mim, e eu não sabia quem ela era, aliás, até hoje eu não sei, e ela olhou para mim e disse assim, pastor, diz que a igreja é a cara do pastor, né? E só falou isso e foi embora, né? E quando ela falou isso para mim, eu olhei assim um pouco mais com mais atenção para a igreja e percebi que a igreja era rastro de lodo, de sujeira, de tinta de mais de 30 anos que não pintava, né? Em toda a fachada, aquelas partes com o reboco estourado. Eu falei, meu Deus, eu devo estar muito feio se eu estou parecendo com essa igreja, né? E aí então a gente começou a fazer um movimento para mudar essa realidade, né? E não demorou muito, aquilo virou uma reforma, uma ampliação, e a igreja trabalhando, e todo mundo envolvido, todo mundo feliz com aquilo e tal. E depois de 2 meses, eu recebi no gabinete da igreja a visita de um vizinho. E o vizinho da igreja chegou e falou assim, pastor, olha só, é o seguinte, eu vim cá fazer uma reclamação. Eu falei, meu irmão, qual é o problema? É som alto? É alguma coisa aí no carro? Algum carro parou na sua garagem? Fala pra gente que a gente vai tentar resolver. Ele falou, não, pastor, o negócio é o seguinte, o senhor reformou a igreja aí, agora a minha mulher, que mora aqui do lado, que a gente mora aqui do lado, quer que eu reforme a nossa casa, porque os outros vizinhos, todo mundo reformou as casas, só nós que não reformou. Então, o senhor vai falar com ela que eu não sou obrigado a reformar casa nenhuma, não, né? Aí eu parei para pensar naquilo, irmãos e irmãs, e quando eu saí, eu olhei, as pessoas se motivaram, porque a igreja deu o exemplo. É possível. Então, isso é só uma coisa simples que nos faz pensar no quanto que nós podemos mudar a realidade que está ao nosso redor, né? E eu creio que muito mais o Senhor tem para fazer por nós, né? Deus possa nos abençoar, né? Obrigado, pastor. Aí, eu sei que o tempo é escasso, né? Gostaria aqui de estar discutindo isso muitas e muitas outros minutos, né? Para que a gente pudesse ser edificado o melhor possível, né? Da melhor forma possível, né? Eu agradeço a paciência do pastor Roberto também. Pastor Alexandre, palavra muito abençoada, muito oportuna, Amém. muito pertinente, dentro do tema que nós propomos, de fato. Quero destacar quando você fala sobre a responsabilidade cristã, né? Lá do texto bíblico, né? Não nos cansemos de fazer o bem, fazer o bem da família e da fé, mas até antes ele fala, fazer o bem a todos, né? E também os da família da fé. Então, esse todos inclui a sociedade inteira, inclui a comunidade que está ao nosso redor e inclui a sociedade inteira. Quando você conta a história de John Wesley e cita especificamente essa fala sobre a religião social, né, e sobre a santidade social, especialmente. Eu acho que é muito interessante essa ideia da santidade social em contraponto à santidade pessoal. Né? Que a santidade pessoal, a gente trabalha a questão de pecados pessoais e tal, tudo bem. Agora, a santidade social combate os pecados sociais. Isso, exatamente. Né? E isso é uma questão que nós, enquanto igreja, nós precisamos estar atentos. Qualquer tipo de sinais de morte, né? de corrupção, de alguma forma estar atrapalhando o bem-estar do todo, do bem comum, da sociedade, isso é um pecado social. É verdade. Isso é pecado social. Coisa simples, né? Igreja, trabalhar essa ideia da sociedade social. Pastor, não te cortando, mas já fazendo, coisa simples. Por exemplo, aqui na igreja nós recolhemos óleo de fritura, que era jogado na Baía de Vitória. A gente recolhe, nós temos uma parceria com a empresa, ela vem aqui, e ela fala, vocês querem dinheiro ou vocês querem produtos de limpeza? Já tem mais de 10... desculpa. Nós temos mais de 6 anos que a gente não compra produtos de limpeza aqui na igreja, porque a gente troca esse valor, né? Essas questões, por exemplo, quando você vai colocar o seu lixo para fora, você pode separar aquilo que é reciclável. E a gente tem que aprender que reciclável não é lixo. Reciclável gera emprego. Reciclável gera renda. E se nós jogamos de qualquer jeito na natureza, é um pecado social, né? Quando a gente fala dessa santidade social, eu esqueci de falar lá da fundação, por exemplo, eles faziam entrevista para gerar emprego para as pessoas. E os empresários, os donos de fábrica, eles iam na fundação porque eles queriam contratar os metodistas, porque sabiam que eles tinham sido transformados na sua vida. Olha que coisa linda, né?
Então, assim, é maravilhoso isso. Mas a gente precisa estar atento a essa realidade. Pastor Alex, já encaminhando a palavra para o pastor Roberto, uma outra coisa, ouvindo você contando essa história toda aí sobre João Hélio, sobre os primeiros metodistas, nós, enquanto metodistas hoje do século XXI, nós somos mais indesculpáveis, podemos dizer assim, do que os outros cristãos, os outros evangélicos em geral. Porque os outros evangélicos têm a tradição, a sua história, a sua herança bíblica, né? E vai. Nós, além dessa história, dessa herança bíblica, nós temos a herança dos primeiros metodistas, sabe? Esse exemplo, né? Então, é um legado que nos foi dado para continuar essa perspectiva específica de prática missionária e que muitas vezes nós simplesmente nos acomodamos, né, com a realidade das outras igrejas. Todo mundo está fazendo desse jeito, então nós vamos fazer desse jeito, sendo que nós temos a nossa identidade metodista própria, com essa perspectiva social e que nós não podemos abrir mão dela. Certo? Pastor Roberto, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Nós temos mais ou menos aí uns 15 minutos para você estar deliberando aí, contando as suas experiências. Pastor Roberto é um colega também muito abençoado, né? Querido de todos nós aqui do distrito. Ele é pastor da Igreja Metodista do Centenário, em Serra Dourada, na Serra, e, além disso, é também presidente de uma associação de bairros, né? Vamos dizer assim, para testemunhar de forma prática isso que nós temos falado aqui, desse envolvimento que a igreja local pode fazer na comunidade onde ela está inserida. Pastor Roberto, seja bem-vindo. A palavra está com você. Boa noite a todos e a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Todos estão me ouvindo? Quero também aqui saudar aí o reverendo Erlon, juntamente com a família pastoral e a amada Igreja Metodista em Goiabeiras, uma igreja que eu tenho um carinho muito imenso. A todos os irmãos, a todos também que estão conectados, assistindo essa live, sobre a importância da participação comunitária da igreja. Então, Deus abençoe a todos. Louvamos a Deus também pela vida do reverendo Alexander, nosso superintendente, presidente do Hospital Evangélico. Deus continue abençoando a sua vida. Muito importante essas palavras que foram mencionadas, da participação da igreja, da vida da cidade, da vida do Estado, da vida do país. Como o pastor Elo falou, eu tenho orgulho, sou pastor metodista, e eu falo que eu sou pastor da cidade, mas eu falo até mais além, sou pastor da região, né, metropolitana. O mundo é minha paróquia, né, como dizia o Wesley, né? O mundo é minha paróquia, né? E quando nós olhamos, temos esse olhar, essa visão da cidade, do Estado, como pastor, mas primeiramente como discípulos e discípulos de Jesus Cristo, nós começamos a romper paradigmas, quebrando algumas barreiras, onde dá importância da presença da igreja na sociedade. Eu quero aqui, antes de entrar direto no assunto, eu quero aqui, primeiramente, já começar a fazer uma pesquisa com aquelas pessoas que estão conectadas, os irmãos aí de nossas igrejas, na Grande Vitória, no Estado, amigos também que estão conectados e todos que vão assistir essa live. Eu queria perguntar, você faz parte de alguma associação, de uma diretoria do bairro onde você mora? Ou você já fez parte? Aí, se você puder, deixa lá o seu like, deixa o seu comentário. Você vai escrever assim: eu fiz parte da associação de moradores do bairro tal, eu faço parte de um conselho de saúde. Aí você vai escrever lá: faço parte do conselho municipal, pode ser estadual, ou eu represento um movimento social e ligado aos surdos, aos cegos, aos mudos. É muito importante essa participação de todos se manifestarem aí nos comentários.
para que a gente possa ter uma continuidade desse trabalho de inclusão, da presença da igreja nas comunidades, da presença da igreja em toda a sociedade. Uma outra questão também, eu gostaria que você também pudesse estar escrevendo aí, por exemplo, uma pergunta, aí você vai estar escrevendo. Qual foi a pastoral que você já leu da Igreja Metodista? Por exemplo, você já leu a pastoral contra o racismo? Você já leu a pastoral da criança? Você já leu a pastoral dos povos indígenas? São algumas. Você já leu a pastoral de discípulos e discípulas nos caminhos da missão que cuida do meio ambiente? Você já leu alguma dessas pastorais? Ou outras pastorais que tratam sobre a inclusão social? Isso é muito importante estudar. Se você já leu, você vai lá e escreve lá. Mas se você não leu, se você não escrever, já vou saber que você não teve esse conhecimento da profundidade que a Igreja Metodista no Brasil e no mundo leva a sério sobre as questões sociais da sociedade onde ela está presente. Ok? Gosto aqui também de estar falando um pouco do meu trabalho. Em 2017, eu fui eleito líder comunitário do bairro Moraes de Santa Fé, onde, de uma maneira democrática, nós alcançamos, com 80% dos votos, a nossa diretoria foi eleita e foi dado posse, e nós começamos a realizar um trabalho juntamente da comunidade. E vale a pena aqui mencionar sobre esse trabalho, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho que não tem uma remuneração. Aqueles e aquelas que estão assistindo vão entender a importância do trabalho de uma associação de moradores, de um conselho municipal, seja da saúde ou da educação, qualquer for as suas responsabilidades. Vocês vão perceber que isso é um trabalho voluntário, é o voluntariado, é você que doa o seu tempo, doa as suas capacidades, o seu conhecimento, e onde você tenha uma participação efetiva, juntamente nos bairros, nos conselhos, nas regiões, onde nós estaremos tratando, vai ser tratado das questões relacionadas à habitação, a questão da saúde, a questão da segurança pública, existem vários movimentos sociais e comunitários que lutam diariamente por essas questões que faz parte da agenda da nossa sociedade. Além de presidente da associação, eu também faço parte do conselho, eu represento um conselho de 11 bairros aqui da região, que tem um total de mais ou menos 70 mil pessoas. Gostaria aqui, rapidamente, aqui em 3 minutos, falar sobre como começou esse movimento comunitário. Da onde partiu isso? Nasceu em São Paulo, em meados da década de 40, e em 46 surge também de uma maneira muito mais intensa na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde nasceram as primeiras associações pela necessidade do enfrentamento aos graves problemas da população mais empobrecida. A luta que, no início, buscava aluguéis mais baratos, moradia própria, infraestrutura urbana, regularização do fornecimento de água, de energia elétrica, requeria a construção também de organizações capacitadas para reivindicar, formular e acompanhar a execução de políticas públicas sociais. Com o passar do tempo, a população organizada foi adquirindo consciência, passando a compreender e a identificar questões como saúde, educação, moradia, cidadania. E essa compreensão levou a que movimentos comunitários passassem a jogar e a ter um papel de reconhecida importância no cenário político e público, tanto perante os poderes constituídos, como também em relação aos demais movimentos sociais. E aí foi avançando. Aí passamos por aquele período, que foi um período muito difícil. Eu não faço parte desse período, mas a história mostra o período da ditadura,
onde esses movimentos, essas associações as suas vozes foram neutralizadas, onde perdeu o direito de se manifestar, de cobrar dos poderes ali constituídos. Mas, passando esse período da ditadura, em 83, foi fundada a Confederação Nacional das Associações de Moradores, que é o CONAN. E também em Porto Alegre surge a União das Confederações de Moradores ali do Rio Grande do Sul. Vale a pena aqui abrir parênteses e fechar parênteses. Isso traz uma influência muito forte no ministério do pastor Adair Cruz, porque ele é desse tempo, dessa época, e do Rio Grande do Sul. Vale a pena notar tamanha influência desses movimentos, a qual influenciou essa área de militância de muitos anos do pastor Adair. Isso estou fazendo uma comparação, né, desse período. Após a promulgação também da Constituição Federal, a Constituinte de 88, o movimento popular participou ativamente das leis orgânicas de diversos municípios em nosso país, contribuindo com inúmeras emendas na área de habitação, saneamento básico, saúde, e esses avanços resultaram no aumento da participação popular na definição de políticas públicas governamentais, com a presença de entidades representativas do movimento comunitário nos mais variados conselhos municipais e estaduais, e em especial no chamado orçamento participativo, onde vamos ver de que a partir da primeira experiência em Pelotas, posteriormente aperfeiçoada em Porto Alegre, em todo o país, onde chegou até nós, nos municípios, onde passou a contar com a presença da participação das comunidades das pessoas, onde acontecem as indicações das obras, seja uma creche, seja uma unidade de saúde. O orçamento participativo ele é feito com o objetivo para que aquela comunidade, a prioridade maior, pudesse se colocar em primeiro lugar, para que o poder público pudesse estar investindo naquela obra, naquele equipamento, seja da saúde, seja da educação, para que aquela comunidade pudesse ser assistida. E isso tem acontecido nos dias atuais, em várias cidades. É importante também a gente falar, depois desse breve histórico também, desse movimento comunitário, uma associação de moradores, ela tem que funcionar como uma entidade civil particular, onde ela tem o seu CNPJ, onde ela tem o seu estatuto, ela tem também o seu projeto, né, de lei, onde é reconhecida como utilidade pública, né, são documentos importantes que uma associação de moradores organizada, para que ela possa estar devidamente legal e ter os instrumentos legais para representar, ou seja, os moradores, ou as pessoas que fazem parte de um determinado conselho, para que possa buscar melhorias. O que eu posso falar em termos da minha experiência aqui como líder comunitário? Por exemplo, quando aqueles que já tiveram a oportunidade de ler a Pastoral do Meio Ambiente, discípulos e discípulos no caminho da missão que cuidam do meio ambiente, é como nós fôssemos colocar o nome, cidadãos e cidadãs nos caminhos da missão que cuidam do meio ambiente e preservam a natureza. Ou seja, nós tínhamos aqui uma área que era literalmente abandonada pelo poder público, aqui nas imediações da linha férrea, na Leopoldina, próximo aqui do maior polo do estado comercial, que é a área de Campo Grande. E nós tínhamos ausência de iluminação, muito entulho, muito lixo, presença constante de aglomeração de dependentes químicos e também pessoas também em situação de rua, e uma insegurança total, muito roubo, muito assalto, literalmente abandonado. Aqueles que me acompanham nas redes sociais, aí, observe que várias vezes, através de ofícios, através de atos, reuniões, cobrando do poder público municipal e estadual as suas responsabilidades,
Mas, ao mesmo tempo, nós encaminhamos um projeto, foi feito pela nossa própria diretoria, essa solicitação, onde nós solicitamos a recuperação do paisagismo, a revitalização dessa área, onde que após inúmeras vezes, onde nós usamos também até mesmo a imprensa para que nós pudesse ser ouvido pelo poder público, onde nós passamos a se reunir e algumas ações foram propostas e executadas. Foi feito o plantio de gramas, de árvores, colocaram uma iluminação de LED, lâmpada de mercúrio, um sistema de câmera de monitoramento, ou seja, se tornou hoje o cartão postal do bairro, onde nós tivemos uma área que era totalmente abandonada pelo poder público, onde, através da ação dos moradores, comerciantes, seus representantes, a associação, nós tivemos êxito, vitória. Mas talvez você está me ouvindo aqui, você vai falar assim, mas isso é mais do que a obrigação do poder público. Mas eu vou te falar uma coisa, se não existisse essas associações, conselhos, nós não teríamos esses resultados. Concordo com você, o poder público ele deixa a desejar em muitas ações em todo o estado, em todo o país, mas é necessário através desse empenho de uma associação. Então, foi alguma coisa relacionada ao meio ambiente. E, paralelamente, nós estamos conseguindo a presença da Polícia Militar em hora naquela região e no bairro, através de reuniões, através de manifestações, através de cobrança, de reuniões, tanto para o comandante, o secretário de Segurança Pública, Coronel Ramalho, também o comandante do 7º Batalhão, onde a associação, a diretoria, nós sentamos e fizemos um plano de trabalho. E uma outra ação também que está sendo feita conjunto é a abordagem das pessoas que estão em situações de rua. Nesse período da pandemia, muitas pessoas chegaram numa situação socioeconômica, saíram das suas casas e foram viver literalmente na rua. Essas pessoas precisam ser assistidas. As questões sociais, ela abrange a questão daquelas pessoas que de alguma maneira, elas estão vivendo um momento difícil, familiar, crise através, talvez, uma dependência química, o álcool, e aí tem que ter esse olhar. Nós estamos reunindo nos próximos dias com várias pessoas relacionadas ao Ministério Público, Segurança Pública, Prefeitura, Secretária de Saúde, Secretária de Assistência Social, onde nós estaremos fazendo um trabalho conjunto, ações envolvendo toda a sociedade para que essas pessoas que estão na rua, aqui nessas regiões, possam ser internadas, possam ser acolhidas, que estão também em situações de rua. Eu gosto muito de uma colocação, uma situação que ocorreu durante a história do metodismo, mostra sobre isso. Uma determinada cidade, num lugarejo, chegou um homem à procura de bebidas alcoólicas e ele rodou vários quarteirões daquela vila, daquele lugarejo, e já cansado de procurar e não encontrar em mercearia alguma bebida alcoólica, ele para, aquele camponês chega, pergunta para aquele outro homem: em que lugar aqui que eu posso encontrar bebida? Porque eu quero tomar uma bebida. E aquele camponês olha para aquele homem e disse assim: há alguns anos atrás, passou aqui nessa cidade um homem chamado João. Então, a presença da igreja, a presença não só dos pastores, não só da liderança, mas de todos aquelas que são discípulos e cidadãos, porque, irmãos, nós somos cidadãos do céu, glória a Deus, aleluia, né? Mas nós somos cidadãos capixabas, nós somos brasileiros e brasileiras, nós somos, moramos e residimos numa localidade, e nós temos que testemunhar um evangelho que resgata o homem, que resgata o ser humano através da nossa atitude, através das nossas ações. Eu não estou querendo dizer de que nós não estamos fazendo missão, nada de missão. Estamos sim fazendo missão, mas a nossa missão, o evangelho precisa ser pregado de uma maneira total, de uma maneira inteira, de uma maneira completa.
Agora eu lhe pergunto, será que a sua igreja tem alguma atividade, algum programa para acolher pessoas em situações de rua? Será que a nossa igreja metodista no estado do Espírito Santo tem uma casa de acolhimento? Será que nós não poderíamos fazer um projeto para tratamento, um projeto sério para recuperação com pessoas de dependência química? O que nós podemos fazer enquanto igreja? Sabemos a responsabilidade do poder público, às vezes não faz, mas o que eu e você podemos fazer? Então, é uma reflexão que precisamos ter, porque o evangelho ele precisa chegar até as pessoas, mas deve acontecer de uma maneira prática, de uma maneira contundente. Eu gosto muito da frase de Wesley, quando Wesley diz assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode, sempre faça isso. Pastor Erlon, tem mais uns 4 minutos? 2 minutos, Roberto. Vai lá, Roberto. 2 minutos. Então, só para, em termos de registro aqui, nós falamos aqui algumas coisas importantes. Vou dar um exemplo. Promovemos, nesses últimos 3 anos, o EJA aqui na escola estadual, juntamente com uma parceria com o governo do estado, o EJA Educação para Jovens e Adultos. Promovemos também uma parceria, projeto Qualifica, Capacita, Espírito Santo, parcerias de cursos profissionalizantes, juntamente com o Estado, com iniciativas privadas, questões ligadas à cidadania, questões humanitárias. Aqui na associação, nós conseguimos distribuir mais de 5.000 máscaras de pano aqui nessa região, no início da pandemia, enquanto o poder público estava de braço cruzado, as associações, as igrejas estavam ajudando as pessoas. Então, vale aqui ressaltar também uma coisa assim que eu gostaria de relatar. Fizemos uma parceria com a Igreja dos Mormons, presta atenção, eles doaram mais de 2.000 máscaras. As irmãs da igreja, dessa igreja, desse grupo religioso, eles passavam dia, às vezes noite, costurando, fazendo máscara, para que as máscaras pudessem chegar nas periferias, nos bairros onde nós estamos presentes, para que as pessoas pudessem ficar protegidas contra o Covid-19. Isso foi lá no início da pandemia, então vale a pena, mas também a presença também da nossa igreja metodista participando. Estamos até hoje fazendo distribuição de cesta básica, só para termos de informação. Essa semana, nós distribuímos mais de 60 cestas básicas aqui na nossa comunidade. Aqui nós não queremos ninguém passando fome, porque quem tem fome tem pressa, né? A fome tem pressa. Vale a pena a gente registrar. Só em termos de informação também, uma luta nossa, que nós vemos aí lutando nos últimos 5, 8 anos, e agora conseguimos já a verba, através da senadora Rose de Freitas, para a construção do Centro de Convivência da Melhor Idade e da Juventude. Já tem a área, já tem a verba, e já tem um projeto, já começou há 20 dias atrás a sondagem do solo. Nos próximos meses, nós vamos ter um espaço, e esse espaço vai ser usado para prevenção, para recreação. Isso é um trabalho sério de uma diretoria, juntamente com o grupo que a gente trabalha. Uma outra coisa importante que nós fizemos, que aconteceu, foi a reforma. Nós fizemos vistoria, cobrança, a reforma da unidade de saúde na nossa comunidade de 2019, aqui do bairro Moraes Santa Fé. E também a casa para abrigar crianças de 0 a 6 anos, uma casa de acolhimento. E a última ação é um projeto que está em andamento, tem a construção de uma creche de tempo integral, que nós estamos lutando aqui para o nosso bairro aqui, Moraes Santa Fé. Já temos o local, já temos o projeto, agora estamos aguardando a verba do Fundep, né, que é o Fundo da Educação. Então, dá para a gente fazer, dá para a gente participar. Então, eu concluo essa palavra, reverendo Erlon, pastor Alexander, meus irmãos e irmãs,
meus amigos, vamos interagir, vamos participar da vida da nossa cidade. Você pode participar de um grupo de capelania, você pode participar de uma associação de bairro, e também você pode valorizar essas pessoas, né? Eu faço um desafio, convide um líder comunitário para ir no teu bairro, para ele enumerar o que está sendo feito para a sua comunidade, e faça uma homenagem para ele, para a sua diretoria, porque essas pessoas, a maioria delas, prestam um trabalho voluntário de coração para as pessoas. Eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês. Pastor Roberto, você pergunta aí sobre quem já participou, quem já leu as pastorais, ou quem já participou ou participa de alguma organização. Paulo aqui está respondendo. Eu já participei do Centro Comunitário do bairro de Fátima. Também fui fundador e coordenador do Grupo Pela Vida, divulgando a prevenção à AIDS, né? A Miriam também já participou do Conselho da Criança e do Adolescente. A Sirlene, eu li a pastoral Discípulo e Discípulo nos Caminhos da Missão, que cuida do meio ambiente. O Obedias, já fizemos parte do Conselho e associações municipais. E também aqui a Miriam também, ela também já leu a pastoral para os indígenas e pastoral carcerária, né? Enfim, nós, com certeza, temos uma participação assim, muito grande dos nossos irmãos e irmãs metodistas, dos mais diferentes conselhos, nas associações e tudo mais, né? Nós gostaríamos de ter mais tempo, né, para falarmos tantas bênçãos, né, tantas coisas, né? Mas realmente, pastor Roberto, aqui tem muita gente parabenizando pelo seu trabalho. De fato, o trabalho que o pastor Roberto realiza lá à frente da Associação de Moradores do bairro lá é um trabalho de excelência mesmo. É verdade. Queremos louvar a Deus pelo trabalho, pela dedicação do pastor Roberto, além do trabalho do Ministério da Igreja de Serra Dourada. Então, é assim... Aqui, ó, as duas melhores associações do Estado do Espírito Santo é de Jardim Camburi, ali daquela Jardim da Penha, né? E também vou incluir a terceira, né? Morada de Santa Fé. Não é um trabalho meu, é um trabalho de um grupo laico, presta atenção, é um trabalho de um grupo laico. Lá nós temos católico, presbiteriano, nós temos metodista, nós temos ateu, nós temos espírita, ou seja, o Estado é laico. Então, nós precisamos valorizar as pessoas, né? Sermos pessoas mais tolerantes, compreensivas e amorosas, porque é nesse espaço que a luz deve brilhar. Sim. Dá o testemunho, Pastor Alexander citou aí uma das coisas que a igreja pode fazer é exatamente ser fomentadora do diálogo. Gostei muito dessa expressão. Sim. Fomentadora do diálogo, né? E só é possível ser fomentador do diálogo se acreditar de fato, se entender, né, que o amor de Deus não foi para um grupo específico, para uma igreja, para uma denominação. A salvação em Jesus Cristo não foi para um grupo específico, foi para a humanidade inteira. O amor de Deus é para todos, é para a humanidade inteira. Com esse princípio do amor de Deus para a humanidade inteira, nós vamos ser mais tolerantes, nós vamos respeitar mais as pessoas, nós vamos acolher mais, nós vamos querer o bem do outro, mesmo que ele professe uma fé diferente, mesmo que ele faça escolhas diferentes na vida, nós podemos caminhar juntos em movimentos sociais para o bem comum da sociedade. Então, aqui temos dois grandes exemplos, irmãos e irmãs, o pastor Alexander, o pastor Roberto, exemplos assim, maravilhosos que nós ouvimos e podemos testemunhar, testificar, de fato, tem sido um trabalho assim, muito bom. O pastor Alexander, à frente da presidência do Hospital Evangélico, né, da AEBS, não é só do Hospital Evangélico, da AEBS, isso mesmo, né? E o pastor Roberto também. Queridos, nós gostaríamos de ter mais tempo, nós já extrapolamos um pouquinho
tempo. Queremos mandar um abraço para todas aquelas pessoas que estiveram conosco ao vivo aqui, né? Um grupo bom, graças a Deus. Um abraço a todos vocês. Também um abraço para aquelas pessoas que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais depois. Esse vídeo fica gravado tanto no canal do YouTube da Igreja de Goiabeiras, quanto na página da Igreja de Goiabeiras no Facebook, né? Então, assim, e muitas pessoas acessam depois. Um abraço a todos, compartilhem, né, esse vídeo, porque nós precisamos de um despertamento da igreja também para essa prática missionária social, porque é essencial para que possamos, de fato, cumprirmos. O Roberto falou aí sobre o evangelho total, o evangelho integral. Nós precisamos entender a dimensão integral da missão de Deus, né? E nós precisamos ser agentes dessa missão. Precisamos perceber que nós podemos ser mais úteis do que nós temos sido. E o pastor Roberto também citou o pastor Adair, de fato é uma referência para todos nós. Um abraço, pastor Adair Cruz, uma referência para todos nós nessa área social. Então, que Deus abençoe o pastor Adair de uma forma especial. Vamos orar, né? Vamos orar para encerrar. Eu queria convidar o pastor Alexander para fazer essa oração para nós, pastor, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedir a Deus mais uma vez que abençoe também o nosso país em relação a essa questão da pandemia, que Deus realmente direcione os nossos governantes, Deus abençoe os cientistas para que o mais rápido possível possa desenvolver essa vacina. Vamos estar orando ao Senhor. Oremos, irmãos e irmãs. Bondoso Pai, maravilhoso, Senhor, é podermos estar na Tua presença, tratando de coisas e falando de coisas concernentes ao Teu reino. Obrigado a Deus por esse dia pacífico que tivemos, um dia abençoado, um dia de muito calor, um dia em que sentimos que o Senhor nos agraciou com Sua presença, com o Seu toque de poder. Pai bendito, nesta hora de oração, clamamos a Deus para que o Senhor possa estar entrando com providência sobre todas as necessidades do Teu povo. Pai amado, desperta-nos, abre os nossos olhos para podermos olhar além de nós mesmos, para que nós possamos, ó Pai, entender e desejar sentir a dor do outro, do meu próximo, assim como o Senhor fez por nós, se entregando naquela cruz pelos nossos pecados. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre a vida do pastor Erlon, sua família, sua igreja, ó Deus amado, os projetos da igreja, de igual modo também, ó Pai, o pastor Roberto, ó Deus amado, a sua igreja, ó Deus querido, o projeto do centro comunitário, ó Deus, de todos os envolvimentos que ele está tendo, que o Senhor possa estar com ele ali, que ele continue sendo essa testemunha viva e eficaz, glorificando, exaltando e testemunhando sobre a Tua palavra, onde quer que ele coloque os seus pés. De igual modo também, ó Pai, peço pela minha vida, na coordenação, na presidência do Hospital Evangélico. Ó Pai amado, são mais de 4.000 funcionários, pessoas que carecem de Ti. Abençoa, Senhor Jesus, as nossas unidades, ó Pai, a maternidade de Cariacica, ó Deus querido, o Hospital Jaime dos Santos Neves, que é uma grande responsabilidade que nós temos. Obrigado a Deus, porque aqui nós fomos referência para o tratamento de Covid, e o Senhor nos deu a vitória ali naquele lugar, Senhor, tem nos dado. Apesar, Senhor, de muitas pessoas terem falecido, de muitas pessoas terem partido, mas, ó Deus, se não houvesse aquele hospital, certamente esse número seria muito maior. Também, ó Pai, apresentamos a Ti, ó Pai, o Hospital Materno Infantil da Serra, que futuramente o Senhor também colocará em nossas mãos, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para gerenciarmos todas essas instituições que trazem, ó Pai, promovem saúde de qualidade, baseada em princípios éticos, morais e cristãos, a todos e todas, ó Pai, que nos procuram. Deus amado, sonda, Senhor, e abençoa cada um dos conselheiros das igrejas que compõem ali, ó Deus, aquele conselho. Ó Deus amado, nós clamamos também para que o Senhor possa estar entrando com providência santa. Ó Deus querido, o Teu povo tem orado pelo mundo afora,
pedindo que o Senhor, ó Pai, nos livre da Covid, nos dê, ó Pai, a solução para essa questão. Nós, ó Pai, estamos entendendo que o Senhor está falando conosco. E certamente, ó Pai, o que mais vem ao nosso entendimento é a nossa total dependência do Senhor, porque sem Ti nada somos, a lugar nenhum podemos chegar. Abençoe e inspire, ó Deus, os cientistas, os médicos, para que possam desenvolver, ó Pai, essa vacina o mais rápido possível, para que o Teu povo volte a congregar, para que as escolas voltem a funcionarem, para que, ó Deus, o comércio, as indústrias possam, ó Deus, voltarem às suas atividades normais, assim, ó Deus, fazendo com que o Teu povo, aqueles que estão, ó Pai, necessitados, ó Deus, de uma porta aberta, possam encontrar o seu sustento. Ó Deus querido, nós merecemos e desejamos, ó Pai, o que o Senhor tem para nós, porque a Tua palavra diz que se andarmos em santidade na Tua presença, as Tuas bênçãos correriam atrás de nós e nos alcançariam. Por isso, ó Pai, humildemente nós te clamamos e te suplicamos que o Senhor venha, ó Deus, nos atender, venha nos abençoar. Abençoe, ó Deus, a Igreja Metodista, abençoa, ó Deus, o nosso distrito, as nossas comunidades de fé, as nossas congregações. Abençoa, Senhor, o concílio geral que acontecerá no ano que vem, que as decisões ali tomadas possam ser para a honra e glória do Teu santo nome. Estenda, Senhor, o Teu braço forte, livra-nos de todo mal, dá-nos a Tua paz, o Teu perdão. Assim oramos, ó Pai, pedindo que no dia de amanhã, que é o dia do Senhor, um dia especial de Santa Ceia para a maioria das igrejas, que o Senhor possa falar continuamente aos nossos corações e que através da ceia, seja ela ministrada presencialmente ou online, o Senhor venha fortalecer a nossa fé e venha nos edificar como Teu corpo aqui na terra. Oramos assim, agradecidos pelo Teu perdão, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém? Mais uma vez, Amém. Mais uma vez, quero agradecer pelo convite, pastor Erlo, também ao pastor Roberto, por dividir essa tela aqui com esse meu amigo querido. Que Deus possa estar nos abençoando aí nessas tarefas tão importantes que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém? Forte abraço a todos vocês aí, em nome de Jesus. Pessoal, antes de encerrar, eu quero só lembrar, os irmãos de Goiabeira já sabem, Carapina também, amanhã estaremos retornando a nossa escola dominical também presencial. Nós já retornamos nosso culto à noite, né? Já tem um mês, e amanhã estaremos retornando também a nossa escola dominical presencial. Tanto pela manhã quanto à noite, a escola dominical às 9 horas e às 19 horas o nosso culto à noite também será transmitido via Facebook, né? Então, via live, né? Online. Então, e aí é um apelo que a gente faz. Aquelas pessoas que não podem, pela questão da idade, comorbidade, alguma coisa, não precisam ir, né? Quem deve fazer essa avaliação é você mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, você que pode participar, vá no culto presencial, no templo, né? Estamos com saudades, né? Nós, tanto Goiabeiras quanto Jardim Carapina, está com todas as preocupações, colocou tudo de acordo com as orientações, a questão do álcool em gel, a questão dos cartazes, a questão do distanciamento, está tudo de acordo. Então, assim, eu gostaria de fazer um convite especial. Se você pode ir no templo, vá ao templo. A escola dominical às 9 horas e às 19 horas o nosso culto. Para aqueles que não podem, nós estaremos transmitindo via Facebook, via online. Tá bom? Pastor, e lembrando que amanhã à noite nós temos o nosso culto da Ceia do Senhor. Estaremos ministrando a ceia no templo e você que não pode participar, que não pode estar no templo, você pode preparar, como nós fizemos nos últimos meses, preparar os seus elementos na sua casa
Enquanto nós estamos consagrando lá no templo, você vai estar consagrando aí, o elemento vai ser consagrado do mesmo jeito, enquanto estiver ministrando a ceia para aquelas pessoas ao vivo no templo, essa pessoa, você também vai estar participando aí na sua casa. Oi, Roberto. Eu queria aqui agradecer a Deus pela vida sua, do pastor Alexander. Também agradecer a vida por todos os irmãos, irmãs, amigos que estão participando dessa live. Quero aqui também aproveitar a grande audiência. Na segunda-feira nós estaremos começando o curso de formação para evangelista. Tivemos o primeiro módulo, mas ainda há oportunidade de novos alunos. Tem sido uma bênção. Então, aqueles que tiverem interesse, entrem em contato comigo, entrem no meu Facebook, Roberto Rodrigues Pereira, manda uma mensagem, que ainda há vagas, ok? O curso é online, totalmente online. Isso aí, o curso é totalmente online, né? E é um precinho pequenininho que cabe no seu bolso, tá? Tá certo. Pastor Alexander, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Um abraço para a Igreja Central, para Meres, para a família, tá bom? Deus continue abençoando o seu ministério. Pastor Roberto, da mesma forma, muito obrigado por ter aceitado o convite, pela sua participação. Um abraço para a Igreja do Centenário, um abraço para a família também, tá bom? Deus abençoe vocês. Querido, e a todos, a paz do Senhor, tenhamos uma noite abençoada, que tenhamos um domingo abençoado, cheio de vitórias na presença do Senhor. A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus. A paz. Deus abençoe.